Bom, então, oi, meu nome é Juliana Zugliani e eu vou apresentar aqui o trabalho de formatura que foi orientado pela professora Marli Monteiro de Carvalho sobre o estudo do ecossistema de inovação de fintechs. Então, primeiro tratando sobre a relevância desse tema hoje, o mercado brasileiro de fintechs está numa clara tendência de crescimento. Então, como a gente pode ver aqui, pelo volume crescente de investimentos em fintechs ao longo dos anos. E até para trazer um número um pouco mais atualizado, no fechamento de 2021, o valor total investido em fintechs foi de 3,7 bilhões, praticamente o dobro de 2020. E até somado a isso, o cenário brasileiro tem até algumas peculiaridades interessantes aqui, como o forte apoio que vem sendo demonstrado pelos agentes regulatórios, aqui especialmente o Bacen, que tem criado várias normativas que buscam reduzir barreiras de entrada nesse mercado. E até uma das ações regulatórias mais proeminentes aqui no momento é a própria agenda do Open Finance, que faz parte de uma agenda tanto de democratização de produtos financeiros quanto de fomento à competição no setor. Então, dado todo esse cenário, né, de crescimento acentuado no mercado, empresas de diversos ramos têm tido cada vez mais apetite de entrar nesse mercado. E nesse contexto, esse trabalho foi realizado em parceria com uma consultoria de gestão brasileira, que hoje já tem algumas interfaces com players desse setor, então grandes bancos e fintechs, mas que quer reforçar seu posicionamento e desenhar uma estratégia um pouco mais abrangente para se posicionar nesse novo ambiente competitivo. Então, vale citar aqui que, além da sua principal unidade de negócio de consultoria, a empresa conta hoje também com um fundo próprio, aqui que ela faz alguns investimentos de venture capital e private equity, uma área de RI, que apoia no estudo de mercado e posicionamento da empresa, e também um centro de tecnologia, que apoia hoje no desenvolvimento de projetos técnicos da empresa, ali junto com seus clientes de consultoria. Então, dado todo esse cenário, né, dado todo esse contexto, foi possível delimitar dois principais objetivos para o trabalho. O primeiro diz respeito ao próprio entendimento do ecossistema de fintechs, então, aqui, até para identificar como as empresas acabam se relacionando para criar valor dentro do ambiente brasileiro. E o segundo objetivo, de fato, de apoiar essa estratégia de posicionamento da consultoria, identificando algumas oportunidades de atuação dentro do ecossistema de fintechs. Então, para apoiar esse trabalho, foram usados alguns conceitos-chave da literatura. Aqui, como o foco principal do estudo é a criação de valor no mercado, o principal conceito que foi aprofundado foi o conceito de inovação, especialmente olhando para essa mudança de paradigma da inovação fechada para a inovação aberta, que traz a necessidade de uma visão mais ecossistêmica, né, indo além dos limites de uma empresa só e muito mais sobre como ela se relaciona com outras dentro do ambiente competitivo. Então, aqui até nasce uma ponte interessante entre o tema de inovação e o tema de ecossistemas, né? Quando a gente fala de ecossistemas, tem algumas construções que são desenvolvidas na literatura, né? A primeira delas é aqui o construto de ecossistema de negócios, que diz respeito, resumidamente, à forma como diferentes agentes se relacionam de forma interdependente, né, para capturar valor em um determinado mercado. E herdando dessa visão também o ecossistema de inovação, que foca muito mais no processo de criação de valor, mais do que no processo de captura de valor. E, por fim, foram usados também alguns conceitos relacionados ao ecossistema de empreendedorismo, que apesar de ser diferente, né, aqui bastante diferente dos termos anteriores, ele ajuda a dar uma visão um pouco mais ampliada dos fatores e agentes que afetam a ação empreendedora numa determinada região. Então, ele foi bastante utilizado aqui no trabalho também. E também, é claro, o próprio conceito de fintechs, né, que no contexto aqui do trabalho foi usado para denominar qualquer empresa ou qualquer tecnologia que traz uma disrupção numa oferta de um produto financeiro. Partindo, então, para a parte de metodologia, na amostragem foi utilizado o método do Snowball, com o qual foi possível entrar em contato com 10 representantes do ecossistema, sendo 8 deles participantes diretos do mercado, então foram entrevistados aqui bancos, fintechs, etc., um fundo de venture capital e um programa de aceleração. Então, vale ressaltar aqui que até nessa amostragem foi decidido junto com a consultoria parceira pelo foco nos mercados de pagamento e crédito, por serem os mais afetados pelas mudanças regulatórias e por também serem os principais alvos de investimento dentro do setor hoje. Tá? Já no processo de coleta de dados, ele sempre começava com um estudo prévio da empresa a ser entrevistada. Depois eram feitas as entrevistas com roteiros para mapeamento ali, né, dos principais players com qual a empresa se relacionava e quais os tipos de relacionamento que ela mantinha com cada um deles. Ao longo da própria entrevista, eram desenhados esboços aqui, né, dos relacionamentos e interdependências entre os players num software de mapas mentais, um software aberto chamado Miro. E aí, após a entrevista,
ainda tinha uma etapa aqui de padronização dos dados para conseguir depois imputá-los no CINET, que vai ser o software de análise de dados aqui, né? Então, como eu comentei, né, toda análise de dados feita usando o CINET, que é um programa aqui de análise de redes sociais, que a gente até usa na graduação aqui da produção. E, através do CINET, também foi possível tirar algumas métricas de análise de redes, como o grau de centralidade de entrada e intermediação, sendo que o grau de centralidade vai dizer muito sobre o poder dos agentes na rede e o de intermediação sobre esse papel de conector entre players na rede, tá? Já na visão de resultados aqui, cada uma das entrevistas individuais foi analisada de forma mais aprofundada dentro do trabalho, mas aqui de forma mais ilustrativa a gente tem a rede consolidada dos relacionamentos, que mostra como se desenha o relacionamento entre os 68 diferentes players citados e mapeados ao longo das entrevistas. Aqui, de forma um pouco mais resumida, a gente tem os top 4 players identificados em cada uma das métricas analisadas. E como principais conclusões, a gente pode perceber, primeiro, que os bancos tradicionais e o Banco Central têm bastante poder percebido aqui dentro da rede, são colocados como os agentes de maior grau de centralidade e de intermediação. Segundo, vale destacar aqui a centralidade dos centros de tecnologia, que são colocados importantes tanto para as fintechs, que usam esses centros para apoiar o desenvolvimento de suas propostas de valor, mas também para os grandes players ali, grandes bancos, que usam desses centros como uma forma ali de se aproximar dessas novas tecnologias, se aproximar dessa inovação do mercado, né? Na visão de intermediação, foi percebido também que players com ofertas mais completas de produtos, então players menos nichados, né, dentro do mercado, eles acabaram aparecendo como importantes conectores entre setores, né, entre mercados, então entre o mercado de crédito e de pagamentos, por exemplo. Aqui vale destacar, por exemplo, grandes bancos e players de pagamento que transitam entre esses mercados, né? Então, a partir das análises realizadas, aqui a gente tem as principais contribuições do estudo para o entendimento do ecossistema, né? O primeiro ponto que vale destacar é a percepção dos reguladores aqui, que foram colocados por todas as fintechs entrevistadas como grandes parceiros no fomento à inovação. Então, o Bacen aqui realmente foi bastante citado. Além disso, quando a gente compara programas de aceleração que são vinculados a universidades com programas de aceleração que são fomentados pelo mercado, foi interessante ver que programas fomentados pelo mercado se mostraram muito mais efetivos nesse papel de intermediação, apresentando graus de intermediação até 3 vezes maiores do que programas fomentados pela universidade. Olhando para players de investimento, especialmente players de venture capital, eles foram colocados como bastante influentes não só por disponibilizar capital, né, dentro do mercado, mas também por ter um papel de crivo e direcionamento da inovação, né? Então, eles acabam quase sendo mentores mesmo das fintechs aqui. E, por fim, quando a gente fala de universidades, até trazendo um pouco para o papel da USP nesse cenário, elas são críticas no apoio à construção das propostas de valor, num primeiro momento, mas no momento mais maduro das empresas, elas entram mais como um player de apoio à seleção de talentos. Então, elas têm um papel meio híbrido ao longo do tempo. Já nas contribuições para a estratégia de posicionamento da consultoria, foram feitas 2 principais recomendações. A primeira, sobre a manutenção e incentivo à sua atuação como investidora dentro do ecossistema, então, aqui uma recomendação por ampliação da atuação como venture capital. E a segunda, dizendo respeito à abertura do seu centro de tecnologia já existente para viabilizar uma atuação aqui como uma plataforma de inovação que vai ter contato direto com as fintechs. Então, até para iniciar esse contato com as fintechs, foi recomendado que a empresa use de competições de inovação, que foram eventos que foram os mais citados ali pelos empreendedores como os melhores para realizar essas conexões entre players, né? E, além disso, foi recomendado que, nesse centro de tecnologia, a empresa declare e atue abertamente ali nessa realização de pontes entre incumbentes e fintechs, já aproveitando os contatos que ela já tem, dado todo o seu portfólio de consultoria, né? E com o grupo de trabalho da empresa foi possível, por fim, aqui, identificar alguns gaps e próximos passos do trabalho, e até atualizando aqui ao vivo, a gente já conseguiu entrar em contato, dando continuidade ao trabalho de formatura, né? Já conseguimos entrar em contato com reguladores, bandeiras e grandes players de pagamento, inclusive alguns listados na Bolsa Americana, na Nasdaq, para complementar a pesquisa e ajudar aqui no direcionamento estratégico da empresa. Então, é muito bom ver que esse TF realmente conseguiu ter continuidade aqui dentro do mercado. Então, é isso. Obrigada.